Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Obrigado a você que acompanha a programação da TV Kefas, você também que nos ouve pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Católica dos Vales, essa parceria para a evangelização e prestação de serviço. Estamos no ar com Kefas Entrevista, é mais um programa em que vamos tratar de um tema, tratar de assuntos importantes para a nossa sociedade e também para a nossa fé cristã. A nossa igreja em destaque hoje no Kefas Entrevista, recebendo um jovem pregador, um jovem que vive a sua vida voltada para a evangelização de outros jovens. Estamos recebendo aqui na TV Kefas e em Governador Valadares, Plínio Bianchini, bastante conhecido em todo o Brasil por esse trabalho justamente com a juventude. Plínio, muito bem-vindo à TV Kefas Obrigado. e a Governador Valadares. Obrigado. É um prazer imenso estar aí com vocês na TV Kefas, né? É um prazer imenso poder retornar também a Governador Valadares. Para mim é uma graça hoje poder estar aqui falando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e sendo canal de graça na vida de não só de jovens, mas na vida de muitas pessoas. Que maravilha, né? O Plínio, que é de Campos dos Goytacazes, né? Isso. É fluminense, né? Não, É flamenguista. flamenguista. Mas é ele que vem lá de Campos dos Goytacazes, mas o trabalho dele, ele é em todo o Brasil, né? Estava conversando aqui agora, a agenda dele, em Valadares, Isso. Paraná, e viaja o Brasil inteiro. Vamos falar da agenda já já. Mas o Plínio está aqui hoje como um jovem, né, que demonstra que realmente nossa igreja precisa de pilares, né, que sejam as próximas gerações. O futuro da igreja depende de jovens. E como o Plínio, que está aqui como um pregador, com esse trabalho fantástico junto à juventude, inclusive com o EAC da Catedral de Governador Valadares, nesse dia em que ele está aqui. Plínio, primeiramente eu gostaria de falar sobre a sua vocação. Como que iniciou a sua relação com as coisas do alto, com Deus, com a juventude, com a pregação? Conta pra gente sobre esse início. Bom, acredito que tudo se deu início em setembro de 2015, né, quando eu fiz o meu encontro. E ali eu pude ter aquele encontro com Deus, sabe? Que eu era um jovem bastante mundano, que vivia bastante as coisas do mundo. Vivia como um jovem que a gente vê, como hoje talvez seja normal para muitos jovens, né? E aí eu tive o meu encontro com Deus, caí em mim, né? Caí, tive essa consciência de que eu vivia. E desde então, a minha primeira pregação foi em dezembro do próprio ano, de 2015. E desde então, Deus ele tem trabalhado isso em mim. Deus ele tem me dado a graça de poder evangelizar. Deus tem me dado a graça de poder anunciar o evangelho. E eu tenho vivido isso em mim. Eu costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer é isso. E se Deus não me desse essa graça de fazer isso, talvez eu não sei onde eu poderia estar, talvez eu não sei o que eu poderia estar fazendo. Eu acredito muito que vocação é aquilo que move a tua vida e te leva ainda mais para Deus. Então a minha vocação é anunciar o evangelho, sabe? A minha vocação é ser instrumento, porque se eu não for instrumento, não vai ter algo que me sustente, não vai ter algo que me motive. E a minha maior motivação hoje é ser canal de graça para a vida, principalmente de jovens, né? Que já dizia São Paulo, fiz-me loucos para conquistar os loucos. Então eu sou jovem para poder conquistar os jovens. Que maravilha, não é? Que bom ter um jovem com essa consciência. Você falou aí sobre essa mudança, esse despertar, esse reconhecimento do seu papel, né, dentro da igreja, dentro da nossa fé cristã. E eu sempre pergunto, quando a gente conversa com alguém vocacionado que descobre a sua vocação, como que era e o que mudou? O que você sentiu no momento que você disse sim a esse chamado? Então, eu acredito que mudou bastante coisa, sabe? Por exemplo, antigamente eu era um filho que chegava em casa, só queria ficar sabendo de ficar no quarto, que isso, que aquilo, e não tinha uma convivência com minha família. E desde então eu comecei a ser um filho melhor. Eu acredito que para ser um bom cristão, não é só ser um bom cristão, você precisa ser um bom cidadão, um bom filho, um bom irmão. E essas pequenas coisas vieram tomando forma na minha vida. A minha forma de trabalhar mudou, a minha forma de agir com as pessoas mudou, a minha forma de pensar mudou, porque eu pensava uma coisa, eu queria um futuro, eu tinha uma visão, e quando eu conheci Deus, tudo mudou, sabe? Deus ele veio e transformou tudo na minha vida, transformou os meus pensamentos, transformou os meus sonhos, me transformou como filho, me transformou como namorado, como irmão, como cristão, como até mesmo um cidadão, né? Eu acabei me tornando um bom cidadão porque era um bom cristão. Então Deus praticamente me transformou da água para o vinho em 3 dias, né? Então mudou muita coisa na minha vida em questão de tudo isso, em questão de estudos,
em questão de faculdades. Eu era um cara que não queria saber de faculdade, eu não tinha perspectiva de futuro, e eu só queria festa, só queria bebidas, só queria isso, só queria aquilo. E aí quando eu tive essa consciência de que Deus era isso pra mim, de que eu precisava ter essa vida com Deus, eu tomei consciência, sabe? E aí eu comecei a namorar, e aí eu penso em casar, penso em ter os meus filhos, penso em ter família, penso em terminar a minha faculdade, penso em ter um bom emprego, penso em ter, assim, um futuro próspero, um futuro bom, um futuro baseado naquilo tudo que Deus pode me dar e naquilo tudo que Deus me envia a ser também. Amém. E como você disse, né, essa transformação interior, você se sentiu mudado, se sentiu tocado, mudou como filho, mudou como ser humano, mudou como namorado, como cidadão, mas a vocação sem ação, né, ela é vazia, né? Sim. A fé sem ação também é vazia. Então você também se sentiu impelido, levado à consciência de que deveria espalhar a semente, né? Levar aquilo que aconteceu com você e compartilhar com outros jovens, né? E como que começou esse trabalho? Então, quando eu saí do retiro, eu saí assim, cara, eu preciso fazer algo para que pessoas como eu possam experimentar o que eu experimentei, né? E eu fiquei, e eu acho que o Espírito Santo de Deus começou a me inquietar a que eu pudesse fazer algo. E a própria palavra de Deus vai dizer, né? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso pregar, eu preciso anunciar o evangelho. E como São Francisco mesmo de Assis já dizia, que antes de eu pregar com palavras, eu preciso pregar com minha vida. E aí eu comecei a evangelizar com a minha vida, eu comecei a dar testemunho da minha vida. E eu acho que a consequência de pregar com a vida foi Deus me conceder a graça de poder estar com o microfone, de poder estar viajando o Brasil, de poder estar pregando o evangelho. E eu acho que a nossa igreja católica, ela é a igreja do ID, né? Ela não pode ser a igreja do que fica parada, porque se a gente não afetar o mundo, a gente vai ser infectado por ele. Então, se a gente não influenciar o mundo, a gente vai ser influenciado pelo mundo. Então eu acredito que hoje o jovem ele precisa ser canal de graça para outros jovens. Porque eu acredito assim, que quando um homem mais velho, uma pessoa mais velha chega para pregar para um jovem, ele é tocado. Mas quando ele vê um jovem pregando, um jovem vivendo aqui, ele fala, nossa, se esse jovem está vivendo, eu também posso viver. Então o que me impulsiona é saber que um dia acreditaram em mim e hoje eu preciso acreditar em jovens também. Estamos conversando com um jovem que descobriu a sua vocação, que foi transformado, já deu seu testemunho aqui no primeiro bloco, e tem essa missão, percorrer o Brasil, conversando com outros jovens, levando a palavra de Deus e transformando a vida de outros jovens. Plínio Bianchini é o convidado de hoje do Kefas Entrevista, você que nos acompanha pela TV Kefas e também pela Rádio Por um Mundo Melhor. Plínio, você falou sobre esse trabalho que você realiza com a juventude e é um desafio, né? Hoje, como nós conversávamos aqui antes de iniciar a gravação, hoje o mundo está bombardeando as nossas crianças e os nossos adolescentes e jovens com muitas informações, com muitas plataformas, e isso não é de todo ruim, temos que evoluir, mas infelizmente muita coisa errada tem chegado e muitas atrações para coisas erradas têm chegado. E como alcançar os corações e as mentes e as almas da nossa juventude? Eu acredito que o mundo ele tem oferecido muitas distrações para o jovem, né? O jovem, quando está focado em algo, o que pode tirar ele desse foco é a distração. E o mundo ele vem com essas distrações, né? Vem com as coisas fáceis, com as coisas mais fáceis, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a porta é estreita e o mundo vem com a porta larga. É um caminho melhor para caminhar, é um caminho mais fácil. E aí o jovem ele se encanta por isso, né? Eu costumo dizer que o pecado ele é como um doce para alguém que é diabético. Eu posso comer aquele doce, mas aquele doce vai me fazer mal porque eu sou diabético. Então o pecado ele vem como um doce para o diabético e ele nos engana com isso. Então hoje eu tento ser muito jovem para poder conquistar o jovem. Sim. É porque Jesus usava de analogias, Jesus usava de parábolas. Então eu tento usar daquilo que o jovem conhece, daquilo que o jovem sabe, daquilo que o jovem vive, trago tudo isso para o mundo de Deus, para o reino de Deus, e isso acaba encantando o jovem, sabe? Porque eu costumo ser costumo ser jovem, costumo ser engraçado, e o jovem vê isso, né? Enquanto o jovem vê isso, ele se sente atraído por isso. Porque São João Paulo II dizia, né, que a gente pode ser jovem sem deixar de ser santo. Então, quando o jovem vê que ele pode ser de Deus sem deixar de ser jovem, isso encanta ele. Então, eu tento mostrar que é possível, sim, ser jovem e também ser de Deus.
E é aí onde o jovem se encanta, e aí é onde ele se abre para essa graça de Deus, onde ele deixa Deus agir e tudo mais. E eu vejo que você tem esse trabalho, tem uma fala fluida, é bem articulado, mas tem muito conhecimento da palavra, né? Citações que foram ditas aqui importantes. Eu vejo que você estuda, Sim, né? Você se aprofunda. sim. E como que é esse trabalho de preparação, né, de você enquanto cristão? Então, eu acredito que um carro sem gasolina não anda, né? Assim como um católico, um cristão não pode andar sem a comunhão, sem a confissão, sem a liturgia diária, sem a lexo divina, sem os estudos do catecismo, do direito canônico e por aí vai. Então eu busco diariamente fazer esses estudos, né? Seja por livros que contêm a vida de santos, seja pela liturgia diária, seja pela lexo divina, né? Seja pelos estudos na internet de artigos, de formações. Então eu busco sempre estar informado, né? Porque a nossa igreja é uma maravilha na sua tradição. Então, quando a gente se aprofunda na igreja, quando a gente se aprofunda na sua tradição, quando a gente se aprofunda na Bíblia, a gente vai conhecendo Deus, vai conhecendo aquilo que Deus tem de melhor, e aí a gente se encanta ainda mais, porque para eu falar de alguém, eu preciso conhecer alguém, né? Então, para eu falar de Jesus, para eu falar de Deus, eu preciso conhecer a Deus. Então, eu preciso mergulhar na Bíblia, nas liturgias, na vida dos santos, né, que a gente tira como exemplo, para que aí eu possa falar aquilo que realmente Deus quer que eu fale. Aí você disse que utiliza das coisas atuais que atraem a juventude, na linguagem que o jovem entende, né? Então, certamente, redes sociais, internet, a cultura pop atual. Então, tudo isso é utilizada com fundamentação e com contextualização na palavra. Isso. Então, dessa forma, o jovem é atraído e fica mais fácil para conversar, né? Sim. Por exemplo, eu tenho o meu Instagram, né? Diariamente no Instagram eu posto stories, posto foto com textos, com alguma coisa que Deus me incomoda a falar. E eu uso assim, do Instagram, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, o que eu puder usar como braço de evangelização eu estou usando, sabe? Porque eu acredito que o jovem está mais nas redes sociais. E assim, quando a gente prega em algum lugar, a gente alcança aqueles jovens que estão lá. Mas quando a gente usa de redes sociais, a gente alcança pessoas de fora do Brasil, de pessoas de longe da gente. Então a gente precisa usar daquilo que a gente tem, das ferramentas que a gente tem. Porque o mundo nos oferece muitas coisas, né? Mas quando a gente sabe usar das coisas que são oferecidas pelo mundo para o bem, aí a gente transforma tudo aquilo em algo bom para Deus e o jovem ele se encanta com isso. O jovem vê que ele pode ser de Deus, ele pode ser de igreja também fazendo as coisas que... Ele pode ser de igreja indo jogar uma bola, ele pode ser de igreja indo para a praia, ele pode ser de igreja usando o WhatsApp, usando o Instagram, e isso encanta o jovem. Então a gente, como jovem, como igreja, a gente precisa usar de todas as ferramentas que a gente tem à disposição para poder alcançar as almas. Plínio, agora eu gostaria de saber da experiência, ou seja, do feedback, do retorno, né? Você viaja pelo Brasil e como que você tem visto a participação dos jovens, crianças, adolescentes, com as coisas da igreja? A gente fica muito preocupado, né? A gente falou tanto aqui das distrações, mas como que você tem visto? O retorno como tem sido? Então eu tenho visto uma grande graça alcançando os jovens, sabe? Por onde eu tenho passado, por onde eu tenho ido, eu vejo que chegam bastante jovens perdidos, machucados, feridos com as coisas que o mundo tem feito com eles. E quando aqueles jovens saem do encontro, eles saem, eu posso dizer até com mais vida, sabe? Com mais alegria, com mais brilho, diferente. Assim, o que me entristece é exatamente isso. Pelas distrações serem muito grandes, poucos são aqueles que permanecem. E o que eu tenho lutado muito é para ir no encontro, pegar o número de alguns jovens, para pastorear, para cuidar, porque eu acho que o encontro é só o início de tudo, sabe? O retiro, aquele primeiro encontro, aquela primeira experiência é só o início de tudo. É após isso onde o jovem vai ter que lutar contra as distrações, vai ter que lutar contra as coisas do mundo, porque vai vir tudo à tona, né? O verdadeiro retiro, o verdadeiro encontro começa a partir do momento em que ele sai e volta para o mundo, né? E nós não somos desse mundo, né? A própria palavra vai dizer que nós somos cidadãos do céu, nós não fomos feitos para esse mundo. Então eu acredito que a gente está aqui e a gente precisa viver aqui até quando Deus nos chamar, até nós completarmos a nossa missão. E eu me alegro muito por ver tantos jovens hoje buscando Deus, por ver tantos jovens hoje abertos à graça de Deus, tantos jovens hoje
buscando refúgio em Deus, né? Porque antigamente a gente via muitos jovens buscando refúgio nas coisas do mundo. E hoje os jovens têm tido uma conscientização de que o verdadeiro refúgio é o próprio Cristo Jesus. A gente fica muito feliz, né? Aqui na própria TV Kefas, temos aqui a participação do EAC da Catedral, às quartas-feiras do Santo Terço, temos as comunidades que sempre participam aqui, os grupos de oração da Renovação Carismática. A gente vê a juventude aqui na nossa diocese agindo, tem que agir mais. Mas eu gostaria, e sempre eu faço aqui, convido as pessoas a fazer uma reflexão em relação à nossa igreja. Hoje você vê, e eu gostaria que você ficasse bem tranquilo nessa reflexão, como que você avalia a nossa igreja como um todo, as nossas paróquias, os nossos sacerdotes, as nossas comunidades, elas entendem esse papel e têm dado a real abertura para que a juventude possa atuar na igreja? Então, a nossa igreja ela é santa. É a única igreja que tem mais de 2000 anos de fundação, é a única igreja que permaneceu diante de tudo. E eu acredito que o grande problema é que as pessoas acham que irem à igreja fazem ela ser igreja. Eu acredito que não, que a gente ir à igreja só faz a gente ir à igreja. Mas há uma diferença entre ir à igreja e ser a igreja. Eu costumo dizer que se eu for no McDonald's eu não me torno um Big Mac. Assim como se eu for na igreja, eu não sou um cristão. Antes de ir, eu preciso ser a igreja. Eu preciso ser a Bíblia de quem não tem. Eu preciso ser a igreja de quem não vai. Eu preciso pregar com a minha vida. E eu tenho visto que muitos jovens têm lutado por isso. Muitos jovens têm sido a igreja de quem não vai, a Bíblia de quem não tem, o evangelho de quem não lê. E hoje o que vem muito assim, o que eu costumo dizer muito, é que nós precisamos, antes de tudo, ser a igreja. A igreja que a gente quer ver. A gente precisa ser a igreja que a gente sonha ver. A gente precisa ser a igreja que a gente deseja ver. Então, eu luto para ser a igreja que eu quero ver. Maravilha. Nesse momento final que estamos chegando, gostaria de primeiramente agradecer a sua participação, convidá-lo a retornar a Valadares e retornar a nossa TV Kefas, né? E gostaria que você divulgasse as suas redes sociais e seus canais para que as pessoas, principalmente a juventude, possam te acompanhar. Então, meu Instagram é Plínio Bianchi, mas se você procurar por Plínio Bianchini, você vai encontrar. E o meu Facebook também é Plínio Bianchini. O Twitter também é Plínio Bianchini. E essas são as 3 redes sociais que eu uso para poder estar evangelizando. Maravilha. Eu gostaria que você falasse para essa câmera aqui, Plínio, uma mensagem para essa criança, esse pré-adolescente, adolescente jovem que está nos acompanhando agora e fica naquela. Será? É com a igreja, é uma coisa de igreja, coisa chata, prefiro meu WhatsApp, meu Facebook, prefiro a televisão, o meu notebook, as minhas distrações do que ir para a igreja. Qual a mensagem que você fala? Santa Catarina de Sena vai dizer a seguinte frase: jovens, se tu fores aquilo que Deus quer que vocês sejam, colocareis fogo no mundo. E Jesus diz na palavra: como eu queria ter vindo e encontrado fogo nessa terra. Jovens, eu quero dizer algo para vocês nessa tarde, nesse dia, não importa qual horário que você esteja vendo. Eu quero dizer algo para você que se você for aquilo que Deus quer que você seja, você é capaz de transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a sua família, a sua escola, a sua faculdade, seu trabalho, tudo aquilo que está em sua volta. Porque quando você é o que Deus quer que você seja e não aquilo que o mundo quer que você seja, você é realmente o sonho de Deus nessa geração. Amém. Muito obrigado, Plínio, pela sua participação. Muito obrigado por você estar conosco, contribuindo e compartilhando desse trabalho. E você que está nos acompanhando aí, não só a juventude, né? Também os adultos, compartilhem. Hoje a gente compartilha tanta coisa, a gente recebe, compartilha coisa errada, né? Siga as redes sociais do Plínio, siga as redes sociais do EAC, frequente o EAC da Catedral, vá às reuniões às quartas-feiras, 19 horas, na Catedral. Conheça o EAC da sua paróquia também. Movimente-se, procure conhecer as coisas de Deus. Certamente você vai se encantar. E você não vai precisar de deixar de se divertir, de deixar de aproveitar as coisas boas que o mundo tem a oferecer. Sim. E claro, não se esqueça também de acompanhar a programação da TV Kefas e da Rádio Por um Mundo Melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer foi todo meu. Obrigado também ao EAC da Catedral, a tia Carla, a todos que participam desse EAC que é tão vivo, tão cheio de entusiasmo e que tem atraído muita juventude e muita luz e energia para a nossa igreja. E a você que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou pela Rádio Por um Mundo Melhor, a Católica dos Vales, e também pela TV Kefas. Até o próximo encontro, até o próximo Kefas Entrevista.